Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Cultura Gerencial Brasileira. Aqui ao meu lado está o professor João Benjamin da Cruz Júnior, professor titular do Departamento de Ciências da Administração e também do curso de pós-graduação em Administração da UFSC, ele que é especialista em treinamento de treinadores, além de mestre e doutor em administração pela University of Southern California, nos Estados Unidos, pós-doutor em administração pela Universidade do Minho, em Portugal, e tem diversas publicações, palestras internacionais, além de ser professor visitante também do SMAI em Portugal e pesquisador da Fondazione Casamarca da Itália. As áreas de atuação do professor Benjamin: desenvolvimento comportamental, gerencial e organizacional, modelos de organização e gestão, novas tecnologias de gestão, administração democrática e gestão participativa. Professor João Benjamin, boa noite, seja bem-vindo aqui a este nosso programa, esta nossa teleconferência. Obrigado pela presença. Muito boa noite, professor Áureo. Eu garanto que me sinto bem-vindo, me sinto à vontade, me sinto em casa e principalmente me sinto orgulhoso por ter sido convidado para participar desta experiência que deu tão certo e que já é uma experiência consolidada e que efetivamente tem um apelo enorme, e eu garanto que tem, em função dos depoimentos que eu ouço dos meus alunos do curso presencial de graduação, que não perdem oportunidade de ouvir todas essas teleconferências, que teoricamente não se exigiria que eu fizessem, e que se garantem, se afirmam, se consideram, se dizem mais instrumentados conceitualmente. Muito bem, e para isso nós temos hoje mais um convidado, então, o professor João Benjamin, que vai falar conosco aí sobre a cultura gerencial brasileira. Antes, como normalmente fazemos, a gente exibe uma reportagem que ilustra como é que a população entende a cultura gerencial brasileira. Vamos ver. Um século é bastante tempo, não é mesmo? Para se ter uma ideia, 100 anos atrás, o Brasil ainda era uma república exportadora de café e éramos apenas 17 milhões. Hoje, já somos mais de 192 milhões, somos o terceiro maior exportador agropecuário mundial e exportamos também minério de ferro e começamos a competir na exportação de tecnologia da informação. Mas tem uma coisa que parece não ter mudado nesse tempo todo. Em 1914, o famoso escritor Rui Barbosa disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Será que as pessoas acham que esse pensamento mudou? Existe, sim, infelizmente. Mas é mais uma cultura portuguesa, tão somente, porque o resto da Europa não é tanto assim, né? Acho que sim. Eu acho que um pouquinho da nossa cultura tem esse pensamento do esperto. O espertinho se dá melhor, eu acho que sim. Desde a antiguidade há essa cultura de que o desonesto, o injusto se dá bem. Desde, por exemplo, os diálogos de Platão, até Maquiavel, por exemplo, que o injusto, o príncipe tem que ser de alguma maneira injusto para se dar bem. Transparecer que é justo, mas no fundo ser injusto. Muito bem, está aí a matéria que ilustra, né, o pensamento das pessoas, alguns referindo, como vimos na reportagem, né? A reportagem refere Rui Barbosa e agora esse último estudante, eu suponho, entrevistado referindo aí também filósofos clássicos. Professor, é preciso reafirmar mesmo, esta cultura gerencial brasileira é uma herança da qual nós não temos conseguido nos desvencilhar? O depoimento do primeiro dos entrevistados diz que isto é parte da cultura portuguesa. Eu creio que não. Aliás, eu afirmo que não. Na verdade, em termos de cultura gerencial, é preciso lembrar que não havia o que gerenciar-se no Brasil até meados da década de 40. No Brasil começa a haver empresas
que precisam ser gerenciadas a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobras, da Belgo Mineira, quando Getúlio Vargas resolve industrializar o Brasil e para prejudicar economicamente os seus, entre aspas, inimigos, que eram os grandes cafeicultores, cacauicultores, usineiros de açúcar, enfim, as elites rurais. É a partir daí que se criam empresas no Brasil. Agora, até o início da década de 40, o brasileiro, o homem, vivia em média 36 anos, a mulher 38. A média de natalidade da mãe brasileira era de 7,8 filhos. 7 filhos e 80% do 8º filho, enfim, 8 filhos. Nós éramos mais de 50% da população analfabetos. Neste país, em que se fechassem todas as indústrias e todo o comércio, mantendo-se apenas os empregos na agricultura, se fechassem todas as indústrias e o comércio, menos de 10% dos brasileiros perderiam o emprego. Neste país, de repente, criam-se gigantescas empresas estatais do porte da Companhia de Mineração Vale do Rio Doce, que já era, quando foi criada, uma das maiores mineradoras do mundo. Hoje é a segunda maior. A Petrobras, a Volta Redonda. E quem é que vai administrar essas empresas? Num país em que não havia outro profissional liberal ou de nível superior, a não ser médico, engenheiro e advogado. Tá? Deixem-se de lado os médicos. Os engenheiros e advogados podem administrar essas gigantescas empresas estatais criadas pelo Getúlio Vargas há 70 anos. Mas, professor Áureo, quem tinha um título de engenheiro ou advogado no início da década de 40, há 70 anos atrás, era filho de quem? Dos grandes fazendeiros a quem Getúlio Vargas queria prejudicar com a criação dessas empresas. Então, a primeira vez em que houve, e os nossos alunos sabem bem do que eu estou falando, recrutamento e seleção de mão de obra gerencial. Ou seja, recrutamento e seleção de profissionais para ocuparem os cargos que os nossos alunos querem ocupar quando se formarem. Mão de obra gerencial, vamos dizer assim, o contrário da mão de obra braçal. A primeira vez em que houve recrutamento e seleção, meu caríssimo professor Áureo, faz 70 anos. Só 70 anos. Não é coisa de português, não. E quando, pela primeira vez, se selecionou mão de obra gerencial, foi para dirigir a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas qual era o critério de seleção? Qual era a pergunta básica que se fazia? Perguntava-se, este jovem engenheiro não tem experiência, mas será que tem potencial? Não, não era isso. Perguntava-se assim, é filho de quem? É filho do ervateiro, fulano de tal? É filho do madeiro? Ah, não presta. Não serve. E esse aqui? Esse é dos nossos. Sim, mas se tem experiência? Não, é ladrão, estuprador, vagabundo, mas é dos nossos, então esse é bom. Não vem de Portugal. Cria-se aí com a industrialização essa cultura gerencial, a partir do momento em que há algo para ser gerenciado. Isto faz... Posso continuar? Absolutamente à vontade. Não, parece que eu já estou dando aula. Não, mas a intenção é um pouco essa. Mas não é para coisa ficar mais Nós vamos coloquial. bater um papo, nós vamos tornar coloquial essa conversa, mas fundamentalmente a partir dessa linha do tempo que o senhor vem fazendo. Fica absolutamente à vontade. Então vamos falar da formação da cultura gerencial brasileira. É claro que nós não podemos descartar a influência do fato de que nós somos colônia. E não colônia portuguesa. Que nós somos colônia, porque quem foi colônia tem problemas em qualquer lugar do mundo. Há uma posição interessantíssima de Chico Buarque de Holanda que diz que Calabar não foi um traidor. Porque ele queria, com aquele seu, entre aspas, ato de traição, o que ele queria era que o Brasil fosse colônia da Holanda e não de Portugal, porque se fosse colônia da Holanda estaria muito melhor. No que deram as ex-colônias da Holanda? As ex-colônias da Inglaterra. Olha esse conflituoso Oriente Médio. Há países ali que eram colônia inglesa até 57, até 75. Hong Kong era colônia inglesa até 10 anos atrás. No que deram as ex-colônias? Os Estados Unidos também. Estados Unidos não foram colonizados pelo colonizador saqueador. Os Estados Unidos foram colonizados por religiosos que fugiram para praticar em paz a sua religião. A primeira vez que a Inglaterra tentou cobrar imposto dos colonos americanos, eles expulsaram a Inglaterra e tornaram-se independentes. Então, é claro, nós não podemos chegar Há uma origem, ainda que remota, sim, de uma certa tradição, fruto não dos portugueses, mas do colonialismo como processo histórico. Exatamente, do colonialismo. Mas há nesse espaço, e a história tem mostrado,
que o período que o Brasil passou, efetivamente, com corte aqui, inclusive, sendo aqui colônia, e depois até a sua independência, obviamente foram transferidos para cá os vícios de um reino que já era um reino decadente. E ficaram. Foram transferidos e ficaram. Mas eu entendo agora, e reitero isso, é óbvio, não dá para acreditar àquela herança histórica, mas, sobretudo, há uma realidade nacional que apenas há 70 anos passou por essa transformação. E interessante é que aquilo que era uma corte decadente, mas bem corte, né? Decadence avec elegance, sem perder a elegância. Hoje, pelo imperativo da União Europeia, está uma nação moderníssima em termos de valores culturais. E nós estamos cultivando os valores que muitos dos que eles deixaram aqui. Mas feito digamos assim, essa primeira aproximação do tema do ponto de vista antropológico, histórico. Tá? Há uma outra coisa que precisa ser, vamos dizer assim, clarificada para a gente discutir cultura gerencial, o próprio conceito de cultura. Antropologicamente, quando se fala em cultura, se está falando de um conjunto de valores, fundamentalmente, crenças ou crendices, professor Áureo. Crendice. Não deixa o chinelo de cabeça para baixo que a tua mãe vai morrer e assim por diante. Crenças, crendices, hábitos, usos, costumes e tradições que na prática, em termos práticos, funcionam como leis não escritas. E aí são muitos os alunos que dizem, mas existe isso? Lei não escrita? Existe sim, e que efetivamente regulamenta o nosso comportamento. E aí na sala de aula os alunos entendem quando eu pergunto se existe uma lei que obriga o brasileiro a desviar-se da escada. Ou se existe uma lei que impede o brasileiro de passar por baixo da escada. Obviamente que não. Mas todo mundo se comporta como se houvesse uma lei. Então está aqui uma grande ilustração, um belíssimo exemplo do que é cultura. Um conjunto de valores, crenças, hábitos, usos, costumes e tradições que na prática funcionam como se houvesse lei não escrita. Na prática há uma lei com 3 artigos. Artigo 1º, a proibição. O brasileiro é proibido de passar por baixo da escada. Artigo 2º, a obrigatoriedade. O brasileiro é obrigado a desviar-se da escada. Artigo 3º, revogam-se as disposições em sentido contrário. Isso é cultura. Agora, traz isso para o ambiente de trabalho. Esses valores, crenças, hábitos, usos, costumes e tradições que no ambiente de trabalho funcionam como leis não escritas que regulamentam o nosso comportamento, formam o que se chama de cultura gerencial. Quais são os traços característicos da cultura gerencial brasileira? É o combate ao desperdício, como é na Europa? É o compromisso pessoal com a melhoria dos padrões de qualidade do trabalho individual, como é nos países orientais? É a maximização de resultado ou a minimização de dispêndio, a racionalização, como é nos Estados Unidos e no Canadá? Quais são os traços característicos da nossa cultura gerencial, daquilo que se faz na empresa? Como é que os americanos, por exemplo, se referem a nós gerencialmente? De 2 maneiras. Uma altamente elogiosa. O americano gostaria de ter, e ele é sincero quando diz isso. Poxa, eu lecionei 5 anos enquanto fazia o doutorado e tive muito contato com professores americanos. O americano é sincero, genuinamente sincero, quando diz assim, nós gostaríamos de ter essa capacidade invejável que o brasileiro tem de improvisar soluções criativas quando acontece um imprevisto. Que nome maravilhoso para jeitinho. É verdade, capacidade de improvisar soluções criativas quando acontece um imprevisto. E eles queriam ser como nós. Mas eles aí nos criticam. E aí vem uma crítica forte. Porque por confiarmos demasiadamente no jeitinho, nós não fazemos previsão, nós não planejamos. Porque se der problema, a gente dá um jeito de resolver. A cultura da improvisação, a cultura do jeitinho, é o traço mais característico da cultura gerencial brasileira, e não a da previsão, do planejamento, da prevenção, do combate ao desperdício, da racionalização. Sem contar o paternalismo, quando o próprio funcionário quer ser tratado paternalisticamente. É maravilhosa a experiência de um dos autores brasileiros mais lidos lá fora, quase tanto quanto Paulo Coelho. Ricardo Semler, sim, utilizado em todos os cursos de gestão. Que foi lançado com Virando a Própria Mesa. Virando a Própria Mesa. Nos Estados Unidos é The Maverick, porque o Maverick é aquele potro indomado, o corcel, que não corre junto com a manada, ele corre por fora. E o Semler é chamado de um indomável. Não se pode domá-lo, domesticá-lo. Ele é um potro indomado,
Mas o livro do Semler, nos mestrados e doutorados americanos de gestão, é dos mais lidos, dos mais Agora, trabalhados. professor, sem querer interrompê-lo, mas já interrompendo essa frase clássica, né? O senhor não está sendo extremamente rigoroso com essa cultura gerencial brasileira ou com os traços característicos dela, na medida em que, obviamente, muito mais recentemente, não do tempo de Petrobras, de Companhia Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce, mas não houve uma evolução no ambiente de trabalho, uma profissionalização, alterações que acompanharam a evolução tecnológica do Parque Fabril brasileiro? Nós não aliviamos um pouco esses traços culturais? Sem dúvida. E aqui entra um terceiro ponto. Se o primeiro foi a questão de circunscrever a influência do fato de termos sido colônia, o segundo foi essa questão de que os pontos mais visíveis da nossa cultura são o mais visível é a questão do jeitinho, mas o terceiro ponto é o dualismo. Hoje nós somos uma cultura dual, porque convivem na mesma empresa o coronelismo, o paternalismo, o nepotismo, a improvisação e as mais modernas técnicas de gestão. Mas as nossas empresas, professor Áureo, sim, deram um baita de um refresco, modernizaram muito, mas tecnicamente ou tecnologicamente. E a cabeça do empresário ou do gestor brasileiro modernizou? Então vamos lá, vamos para o quarto ponto. O que é a empresa moderna? E como se fala em administração da empresa moderna? Meu caro professor Áureo, eu sou capaz, eu sei citar de cabeça pelo menos 100 livros ou artigos que falam em gestão da empresa moderna. Eu tenho um livro publicado pela Atlas, é de 2004, já está na terceira edição, quer dizer, está com uma edição a cada 2 anos, em que eu trato fundamentalmente da gestão da empresa moderna. Professor Áureo, eu não conheço um único, não sei citar, me declaro incompetente, um único livro ou artigo que ensine a fazer a administração da empresa antiquada. É verdade. A administração, teoricamente, da empresa moderna, mas a empresa já é moderna. Mas o que é empresa moderna? E aqui entra um outro problema cultural, crença do brasileiro. Empresa moderna é aquela que robotizou a produção e informatizou a gestão. O robô faz a solda, o robô costura a blusa de renda ou a camiseta de malha. E o computador faz a folha de pagamento, o controle das contas a pagar, das contas a receber, o controle de estoque. Mas a cultura daquela E a empresa... cabeça do empresário é cabeça de senhor de engenho.